Bom dia! E hoje nós vamos terminar o livro do profeta Ezequiel, dos capítulos 34 a 48. É uma leitura longa também. Esses últimos dias foram leituras longas, mas com certeza está sendo muito importante nós investirmos esse tempo e escutarmos a palavra de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Nós cremos no poder da palavra de Deus. Nós cremos que é a tua palavra que liberta, que nos protege e que nos santifica. Faça com que essas palavras que vamos escutar façam uma transformação total em nossas vidas e que as pessoas possam ver Cristo em nós a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 34. Oração contra os pastores infiéis. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Dize-lhes a esses pastores este oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé: Ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presas de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor, por minha vida, oráculo do Senhor Javé. Já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: Vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possa fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas de sua goela, de modo que não mais poderão devorá-las. Pois eis o que diz o Senhor Javé: Vou tomar eu próprio cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido dispersado em um dia de nuvens e de trevas. Eu a recolherei dentre os povos e a reunirei de diversos países para reconduzir ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Eu as apacentarei em boas pastagens, elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel, elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu quem as farei repousar, oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei, e velarei sobre a que tiver gorda e vigorosa, irei apastá-las todas com justiça. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor Javé: Vou julgar entre ovelha e ovelha, vou julgar os carneiros e os bodes. Não vos bastava pastorear em uma excelente pastagem, para que calqueis ainda aos pés o resto do prado? Não vos bastava beber as águas límpidas, para que calqueis ainda o resto com os pés? E minhas ovelhas devem comer o que pisastes e beber o que sujastes? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé: Vou julgar entre ovelha gorda e magra, porque tendes batido o flanco ou a espada e ferido com vossos chifres todas as ovelhas fracas, até lançá-las fora. Eu irei em socorro de minhas ovelhas para poupá-las de serem atiradas à pilhagem, e julgarei entre ovelha e ovelha. Para pastoreá-las suscitarei um só pastor, meu servo Davi. Será ele quem as conduzirá à pastagem e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus, enquanto meu servo Davi será um príncipe no meio delas.
Sou eu, o Senhor, que o declaro. Eu concluirei com eles um tratado de paz, suprimirei as feras de sua terra, de sorte que possa habitar o deserto com segurança e dormir nos bosques. Farei deles e das imediações de minha colina uma bênção. Farei cair chuva em tempo oportuno, serão chuvas de bênção. As árvores dos bosques darão seus frutos, e a terra dará o seu produto. Viverão com segurança na terra. Quando eu tiver rompido as cadeias de seu jugo, e os houver livrado das mãos de seus tiranos, eles saberão que sou eu o Senhor. Não mais serão pilhados pelas nações, nem devorados pelas feras, habitarão a terra com segurança, sem serem incomodados mais por ninguém. Farei crescer para eles uma vegetação luxuriante, que constituirá o seu orgulho. Não haverá mais fome devoradora na terra, não mais sofrerão os insultos das nações. Saberão que sou eu o Senhor, que sou o seu Deus e que eles, os israelitas, são o meu povo, oráculo do Senhor Javé. E vós, minhas ovelhas, vós sois homens do rebanho que apacento, e eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor Javé. Capítulo 35. Oráculo contra Edom. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta-te para o lado da montanha de Seir e profetiza contra ela. Dize-lhe: Eis o que diz o Senhor Javé, é contra ti que vem o monte de Seir. Eu vou levantar a mão contra ti, farei de ti um deserto e uma solidão, reduzirei as tuas cidades a ruínas, a fim de que saibas que sou eu, o Senhor. Já que tens nutrido ódio eterno pelos israelitas, e eu os entregastes a fio de espada no dia de sua aflição, e ao termo de sua iniquidade, pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te entregarei ao sangue há de perseguir-te, porquanto não te aterrorizes em derramar sangue, o sangue há de perseguir-te. Farei da montanha de Seir um deserto e uma solidão, e suprimirei da terra todos os trauseantes. Cobrirei tuas montanhas de cadáveres, sobre teus outeiros, teus vales e tuas torrentes tombarão aqueles a quem corta o gládio. Eu te reduzirei a solidões eternas, tuas cidades serão despovoadas, assim saberás tu que eu é que sou o Senhor. Já que dissestes as duas nações, os dois países serão meus, eu tomarei posse deles, ainda que o Senhor aí resida. Pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te tratarei com a mesma furiosa cólera com que os trataste, e me farei conhecer no modo por que hei de exercer meu julgamento contra ti. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferistes contra as montanhas de Israel, quando dizias: elas devastadas, elas nos são dadas como pasto. Haveis-me afrontado com uma multidão de palestras insolentes contra mim, eu as ouvi. Eis o que diz o Senhor Javé: enquanto toda a terra estiver em alegria, farei de ti uma solidão. Porque tens alegrado com a devastação da herança da casa de Israel, eu te tratarei do mesmo modo, serás devastada, montanha de Seir, assim como todo o território de Edom. Assim reconhecerás que sou eu, o Senhor. Capítulo 36. Restauração de Israel. E tu, filho do homem, profere o seguinte oráculo acerca das montanhas de Israel. Montanhas de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: o inimigo gritou a respeito de vós. As colinas eternas não hão de ser dadas em propriedade. Profere, pois, o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: já que de todos os lados tendes sido devastados e tendes vos tornado propriedade de outras nações, pois tendes sido objetos de maledicências e de calúnias dos povos, pois bem, montes de Israel, escutai o que diz o Senhor Javé às montanhas, às colinas, às torrentes, aos vales, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas, que foram entregues à pilhagem e às zombarias das nações vizinhas. Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé: juro que é no ardor do meu zelo que vou falar com os demais povos e contra Edom, todos que, com uma alegria cheia de desprezo, se estão atribuindo a posse de minha terra para saqueá-la. Por isso, pronuncia o teu oráculo sobre a terra de Israel, e diz às montanhas, aos outeiros, às torrentes e aos vales: eis o que diz o Senhor Javé: é no furor do meu zelo que falo. Tendes carregado o desprezo injurioso das nações, por isso, eis o que diz o Senhor Javé: eu o juro, as nações que vos rodeiam terão também elas que sofrer ignomínia, enquanto vós, montes de Israel, vos lançareis os mesmos vossos ramos e trareis vosso fruto para o meu povo de Israel, porque sua volta está próxima. Porque eis que vem até vós, eu me volto para vós,
a fim de que sejais novamente cultivados e semeados. Multiplicarei sobre o vosso solo os homens de toda a casa de Israel, as cidades serão repovoadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei sobre vosso solo homens e animais, que serão numerosos e fecundos. Eu vos repovoarei como outrora, e vos tornarei mais próspero do que nunca. Vós reconhecereis assim que eu é que sou o Senhor. É meu povo de Israel, esses homens que farei nascer sobre o vosso solo, serás a sua posse e herança, e não os privarás mais dos seus filhos. Eis o que diz o Senhor Javé: como se diz de ti que és uma devoradora e que privas a tua nação de seus filhos. Pois bem, por isso não devorarás mais homens, e não mais privarás tua nação de seus filhos, oráculo do Senhor Javé. Farei de maneira a não mais ouvires as injúrias das nações pagãs, e que não sofras mais os ultrajes dos povos, e não mais farás tropeçar tua nação, oráculo do Senhor Javé. O sofrimento e o perdão. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, quando os israelitas habitavam sobre o seu território, eles mancharam-no por seu comportamento e seus atos. Seu proceder era a meus olhos como a menstruação de uma mulher. Por isso, desencadeei sobre eles o meu furor, devido ao sangue que tinham derramado sobre a terra e aos ídolos com que a profanaram. Eu os dispersarei no meio das nações e os disseminei entre as nações estrangeiras. Foi esse um julgamento apropriado a seu comportamento e aos seus atos. Entre todos os povos aonde forem, aventaram meu santo nome, porque se dizia deles: Eis o povo do Senhor. Eles deixaram a sua terra. Eu, pois, que salvar a honra do meu santo nome, que os israelitas profanaram entre as nações, as quais tinham ido. Por isso, declara a casa de Israel que segue: Eis o que diz o Senhor Javé: não é por vós que faço isso, ó israelitas, mas por honra do meu santo nome, que profanastes entre pagãos, aonde tinhas ido. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome que alvistastes, profanando-o entre as nações pagãs, a fim de que conheço que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Javé, quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós. Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e vos porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais, sereis meu povo e serei vosso Deus. Eu vos purificarei de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo, farei com que seja produzido em abundância e vos visitarei da fome. Farei abundar os frutos das árvores e colheitas dos campos, a fim de que não tenhais mais de sofrer entre as nações a vergonha da fome. Então, lembrando-vos de vosso perverso proceder e de vossas ignóbeis ações, vos desgostareis de vós mesmos, por causa de vossas iniquidades e de vossas abominações. Não é por vós que faço isso, oráculo do Senhor, sabei-o bem. Tenho vergonha, enrubescei-vos por causa de vosso comportamento, ó israelitas. Eis o que diz o Senhor Javé: no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, repovoarei as cidades, as ruínas serão reerguidas. A terra, inculta, de novo cultivada, ao invés desse espetáculo de desolação oferecido aos olhares de todos os passantes, será dito: essa terra que se achava devastada tornou-se um jardim do Éden. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas estão agora restauradas e repovoadas. Então, as nações que restaram em torno de vós saberão que sou eu, o Senhor, que reconstruí o que estava em ruínas e replantei o que estava baldio. Sou eu, o Senhor, que o digo e o farei. Eis o que diz o Senhor Javé: nisso ainda me deixarei abrandar pela casa de Israel, e o farei para eles, e os multiplicarei como um rebanho. Tais como os rebanhos dos animais consagrados, tais como as manadas que se conduzem a Jerusalém, por ocasião das festas solenes, tais serão os rebanhos de homens que povoarão vossas cidades e ruínas. Então se saberá que sou eu o Senhor. Capítulo 37. Os ossos secos. A mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos.
Ele fez-me circundar em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Sim, eu Javé, respondi, se só vós o sabeis. Ele disse-me então: Profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados, e lhes dirás: Escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao Espírito, diz-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: Venha Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um grande, um imenso exército. Então o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé: O meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito, para que vos faça voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou o Senhor, que o disse e o executei. Oráculo do Senhor. Promessa de unificação. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: Judá os israelitas que estão com ele. Em seguida, tomarás outro no qual escreverás: José, madeira de Efraim, e todos os israelitas que estão com ele. Em seguida, os ajuntarás um ao outro, de modo que só forme um pedaço em tua mão. Quando teus compatriotas te perguntarem o que queres dizer com isso, responderás: Eis o que diz o Senhor Javé: Vou tomar o lenho de José que está na mão de Efraim, assim como as tribos de Israel que estão com ele, para juntá-lo ao lenho de Judá, de modo que unidos na mão não sejam senão um. Guardarás ostensivamente na mão os pedaços de madeira em que houveres feito essas inscrições, e tu dirás: Eis o que diz o Senhor Javé: Vou recolher os israelitas entre as nações, onde se acham dispersos. Vou congregá-los de toda parte e trazê-los para a sua terra. Farei com que em sua terra, sobre as montanhas de Israel, não forme mais do que uma só nação, que não possua mais do que um rei. Não mais existirá divisão em dois povos, em dois reinos. Não mais se mancharão com seus ídolos, nem cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todas as transgressões de que se tornaram culpados e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será o seu rei. Não terão todos senão um só pastor. Obedecerão aos meus mandamentos, observarão as minhas leis e as porão em prática. Habitarão a terra que concedi a meu servidor Jacó, aquela em que vossos pais residiram. Eles aí permanecerão, eles, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será para sempre o seu rei. Concluirei com eles uma aliança de paz, um tratado eterno. Eu os plantarei e os multiplicarei. Estabelecerei para sempre meu santuário entre eles. Minha residência será no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E as nações saberão que sou eu, o Senhor, quem santifica Israel, quando o meu santuário se achar constituído para sempre no meio do meu povo. Capítulo 38. Anúncios escatológicos. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos: Filho do homem, volve os teus olhos contra Gog, na terra de Magog, príncipe soberano de Mosoque e de Tubal, e profere contra ele o seguinte oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé: É contra ti que venho, Gog, príncipe soberano de Mosoque e de Tubal. Vou te fazer ir e vir.
Vou armar tua goela de ganchos, vou preparar-te uma expedição com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos perfeitamente equipados, ordem imensa, munida de escudos, de broquéis e de espadas. Ela terá por aliados a Pérsia, a Etiópia e a Líbia, equipados de escudos e capacetes. Marcharão contigo Gomer e todas as suas tropas. O povo armado de Bet-Torgoma, dos confins do norte, povos numerosos, estais atentos. Preparai-vos bem, tu e todas as ordens que se agrupam de redor de ti. Fica à minha disposição. Ao fim de considerável lapso de tempo, receberás ordem de marcha. Com o correr dos anos, irás contra uma terra cujos habitantes, subtraídos ao massacre, se acham reunidos de países diversos nas montanhas de Israel, por tão longo tempo desertas, mas onde vive agora tranquilamente a nação segregada do meio dos povos. Tu te levantarás como uma tempestade, tu e a multidão das tropas de povos diversos para que te acompanham, como uma nuvem de tempestade para cobrir a terra. Eis o que diz o Senhor Javé. Naquele dia, projetos nascerão em teu coração e conceberás desígnios perversos. Vou atacar, dirás tu, uma terra indefesa, gente pacífica, que vive tranquilamente em cidades sem muralhas, sem portas, sem ferrolhos. Irás, pois, ali pilhar para fazer despojo, para pôr a mão sobre essas ruínas agora repovoadas, sobre uma população recolhida dentre pagãos, que residindo ao umbigo da terra, se ocupa agora com a criação e o comércio. Sabá, Dadá, mercadores de Tarsis e todos os seus jovens leões te hão de dizer: é para pilhar que vens tu? É para fazer espólio que reuniste as tuas hordas, para levar prata e ouro, para tomar rebanhos e bens, para fazer imensa pilhagem? Eis porque, ao filho do homem, proferirás contra Gog oráculo seguinte. Eis o que diz o Senhor Javé: não é acaso naquele dia que o meu povo de Israel habitar sua terra com toda segurança, que tu te meterás em agitação? Virás de tua terra, dos confins do norte, seguido de teu poderoso exército, tua ordem imensa de cavaleiros. Atacarás o meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. Isso acontecerá no decorrer dos tempos. Eu te farei vir contra a minha terra, a fim de que as nações aprendam a conhecer-me. Quando sob os meus olhares, ó Gog, eu tiver manifestado a minha santidade pela maneira como eu te tratar. Eis o que diz o Senhor Javé: tu és aquele de quem falei, outrora por intermédio dos meus servidores, os profetas de Israel, que naquele tempo, durante anos, predisseram que eu te enviaria contra eles. Naquele dia futuro, o dia em que Gog penetrar no solo de Israel, oráculo do Senhor Javé, o furor me subirá ao nariz. Na explosão de meu ciúme e na exasperação de minha raiva, eu o afirmo, naquele dia, eu o juro, haverá terrível abalo na terra de Israel. À minha vista tremerão de pavor os peixes do mar e os pássaros do céu. Os animais dos campos e os répteis que se movem pela terra, assim como todos os homens que vivem na crosta terrestre, as montanhas desmoronarão, os rochedos cairão e todas as muralhas serão derrubadas por terra. Chamarei contra Gog toda espécie de terríveis flagelos, oráculo do Senhor Javé. Cada qual voltará a espada contra seu companheiro, farei sua condenação com a peste mortífera, farei chover sobre ele suas tropas e suas hordas que o acompanham agaceiro, saraiva, fogo e enxofre. É assim que se manifestará a minha glória e a minha santidade, revelando-me aos olhos de inúmeras nações, a fim de que saibam que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Segundo oráculo contra Gog. E tu, filho do homem, profetiza contra Gog nesses termos: eis o que diz o Senhor Javé: é contra ti que vem o Gog, príncipe soberano de Mozoque de Tubal. Eu te vou fazer ir e vir, eu te reconduzirei, eu te transportarei dos confins do norte contra as montanhas de Israel. De tua mão esquerda escapará teu arco, que eu quebrarei, e de tua mão direita farei cair tuas flechas. Tombarás sobre os montes de Israel, com tuas tropas e as ordens que te seguirem. Eu te darei por pasto às aves de rapina, aos voláteis e toda espécie e às feras. Serás estirado na terra, quando eu disse, oráculo do Senhor. Expedirei fogo a Mogog e entre aqueles que ocupam tranquilamente as praias marinhas. Eles saberão que sou eu o Senhor. Farei assim conhecer o meu monte do santo nome no meio do povo de Israel, sem mais deixá-lo profanar. As nações saberão assim que sou eu o Senhor, santo Israel. Ora, eis o que irá suceder, e isso está próximo, oráculo do Senhor Javé. Eis o dia em que eu havia predito.
De todas as cidades de Israel sairão os cidadãos para acender um fogo onde queimar as armas, capacetes, escudos, arcos, flechas, lanças, dados, dos quais se fará uma fogueira durante 7 anos. Não mais irão aos campos amontoar lenha, não mais hão de fazer derrubada na floresta, porque as armas é que se farão fogueiras. Pilharão os saqueadores, destruirão os destruidores, oráculo do Senhor Javé. Naquele dia, assinalarei a Gog o local de sepultura em Israel, o vale dos viandantes, ao oriente do mar, que tapará o caminho aos passantes. Aí se enterrará Gog e toda a ordem de suas gentes, e esse vale se chamará Amon-Gog. Os israelitas gastarão 7 meses para enterrá-los e para limpar a terra. Todas as gentes da terra trabalharão nessa sepultura e hão de orgulhar-se no dia em que eu manifestar a minha glória, oráculo do Senhor Javé. Serão designados homens encarregados de percorrer continuamente a terra para limparem, enterrando os cadáveres que ficarem distendidos pelo solo. Essa procura durará 7 meses. Quando em suas caminhadas virem eles ossos humanos, de todo lado farão sinal, até que os coveiros tenham enterrado no vale de Amon-Gog. Uma cidade terá o nome da multidão, e assim que se purificará a terra. E tu, filho do homem, escuta o que diz o Senhor Javé. Dize às aves de toda espécie e de todos os animais dos campos: ajuntai-vos. Vinde, reuni-vos para o sacrifício que vos preparo, um grande sacrifício nas montanhas de Israel. Comereis carne e bebereis sangue. Ireis comer a carne dos heróis e beber o sangue dos príncipes da terra, carneiros, cordeiros, cabritos, touros robustos de Bazã. Nesse sacrifício ao qual vos convido, comereis gorduras até vos fartardes, e bebereis sangues até embriagueis. À minha mesa vos saciarei de corcéis, cavaleiros, heróis e guerreiros de toda espécie, oráculo do Senhor Javé. Desse modo, manifestarei minha glória entre as nações, todas elas me hão de ver executar os meus atos de justiça e pôr a mão sobre elas. E a partir daquele dia, os israelitas saberão que sou eu, o Senhor, seu Deus. As nações reconhecerão que é por causa de sua iniquidade que Israel foi deportada, e é por causa de sua infidelidade que lhes tenho ocultado a minha face e as tenho entregue nas mãos dos seus inimigos, para que pereçam pela espada. Escondendo-lhes minha face, só lhes fiz o que mereciam por suas iniquidades e prevaricações. E por isso, eis que diz o Senhor Javé: dentro em breve, vou reconduzir os cavalos de Jacó e apiedar-me de toda a casa de Israel. Vou mostrar-me cioso do meu santo nome, e serão livres de toda vergonha das infidelidades que se tornaram culpados para comigo, quando habitaram de novo tranquilamente sua terra, sem que ninguém os inquiete. Logo que os houver reconduzido dentre as nações e reunido dos países inimigos, e que houver manifestado a minha santidade aos olhos das nações numerosas por meu proceder a seu respeito, reconhecerão eles que sou eu o Senhor, que sou seu Deus, porque depois de tê-los exilado entre as nações, eu os reunirei no seu solo sem lá deixar um só. Não esconderei mais deles a minha face, porque espargirei meu espírito sobre toda a casa de Israel, oráculo do Senhor Javé. Lei do Novo Israel, capítulo 40, Templo. No ano 25 de nossa deportação, no começo do ano, no 10º dia, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim. Deus me transportou num decurso de visões divinas. A terra de Israel, ele me colocou no cimo de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se, do lado do meio-dia, as construções de uma cidade. Conduzido a lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-se as seguintes palavras: Filho do homem, volta os teus olhos, escuta com teus ouvidos e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que vou te mostrar. O muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor, de 6 côvados, cada côvado tendo um palmo a mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura também uma cana. Voltou em seguida ao pórtico oriental, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma cana de profundidade. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Entre cada câmara havia 5 côvados. A soleira do pórtico do lado do vestíbulo para o interior media uma cana. Ele mediu o vestíbulo do pórtico para o interior,
Ele tinha 8 côvados e suas pilastras 2 côvados. Esse vestíbulo do pórtico está situado no interior. As câmaras do pórtico oriental eram em número de 3 de cada lado. Tinham todas as 3 as mesmas dimensões, do mesmo modo que as pilastras. Ele mediu a largura do vão da porta, 10 côvados. A extensão do pórtico era de 13 côvados. Diante dos côvados havia uma barreira de 1 côvado de cada lado. A própria câmara media 6 côvados em cada direção. Mediu o pórtico desde o teto de uma câmara até o teto de outra. 25 côvados de largura de porta a porta. Depois contou 60 côvados para as pilastras, perto das quais se encontrava o átrio que rodeava o pórtico. O espaço entre a porta de entrada e o vestíbulo da porta oriental era de 50 côvados. Havia nas câmaras e nas pilastras janelas gradeadas para o interior do pórtico. Havia o mesmo nos vestíbulos, janelas se encontravam em toda a volta, dando para o interior, sob as pilastras, havia palmeiras. Em seguida, ele me fez entrar no átrio exterior, onde vi câmeras, e um lajeamento disposto em redor do átrio. Sob esse lajeamento havia 30 câmaras. O lajeamento se estendia de cada lado dos pórticos em uma extensão igual à extensão desse pórtico. Era o pavimento interior. Ele mediu a largura desde a fronte do pórtico interior até diante do átrio interior, 100 côvados ao leste e ao norte. Quando ao pórtico setentrional do átrio exterior, mediu a extensão e a largura. Os aposentos eram em número de 33 de cada lado. Suas pilastras e seus vestíbulos tinham as mesmas dimensões que as do primeiro pórtico, 50 côvados de extensão por 25 de largura. Suas janelas, seu vestíbulo e suas palmeiras tinham as mesmas dimensões que as do pórtico oriental. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o seu vestíbulo. Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico a outro contém 100 côvados. Ele me conduziu até o lado do meio-dia, onde viu o pórtico meridional. As pilastras e o vestíbulo que mediu tinham idêntica dimensão. Esse pórtico tinha em todo o seu âmbito, assim como o seu vestíbulo, janelas semelhantes às outras. Havia 50 côvados de extensão por 25 de largura. Chegava a sair por 7 degraus, em frente dos quais ficava o vestíbulo. De uma e outra parte haviam palmeiras em suas pilastras. O átrio interior tinha também um pórtico meridional. De um pórtico a outro, para o meio-dia, contém 100 côvados. Ele me fez entrar no átrio interior pelo pórtico meridional, o qual tinha as mesmas dimensões. Suas câmaras, pilastras e vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Esse pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a volta. Suas dimensões eram 50 côvados de extensão por 25 de largura. Em toda a volta havia um vestíbulo de 25 côvados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo se encontrava do lado do átrio exterior. Suas pilastras eram ornadas de palmeiras. Subia-se até aí por uma escada de 8 degraus. Depois, conduziu-me ao pórtico oriental do átrio interior, que ele mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões. Tinham também as mesmas dimensões suas câmaras, pilastras e vestíbulo. O pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a extensão. Suas dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia de uma e outra parte palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Ele me conduziu então ao pórtico setentrional que mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões, do mesmo modo que em suas câmaras, pilastras e vestíbulo. Havia janelas em toda a volta. As dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia de uma ou outra parte palmeiras em outras pilastras e uma escada de 8 degraus. Havia uma sala cuja porta se encontrava junto às pilastras dos pórticos. Era lá que lavavam os holocaustos. No vestíbulo do pórtico encontrava-se de uma e outra parte 2 mesas nas quais se degolavam as vítimas destinadas aos sacrifícios pelo pecado e pelo delito. No exterior do lado norte, para que subia no pórtico, encontravam-se 2 mesas e 2 outras mesas do lado do vestíbulo desse pórtico. Assim, 4 mesas de cada lado do pórtico, o qual perfaz 8 mesas nas quais se degolavam as vítimas. Havia, além disso, para os holocaustos, 4 mesas de pedra de cantaria, do comprimento de 1 côvado e meio, largura de 1 côvado e meio e altura de 1 côvado. Depositavam-se nelas os instrumentos que serviam para degolar as vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios. Havia bordas de largura de 1 palmo em todo o âmbito interior.
Era sobre essas mesas que eram depositadas as carnes sacrificadas. No átrio interior, fora do pórtico interior, ficavam os lugares dos cantores, um do lado do pórtico setentrional, olhando para o sul, outro do lado do pórtico oriental, olhando para o norte. O homem disse-me: esta câmara que olha para o sul é reservada aos sacerdotes que têm a guarda do templo, e a que olha para o norte é destinada aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Esses são os descendentes de Sadoc, únicos descendentes de Levi que pode aproximar-se do Senhor para o servirem. Medi o átrio, era um quadrado de 100 côvados de lado. O altar encontrava-se diante do edifício. Ele conduziu-me então ao vestíbulo do templo, cujas pilatas mediu 5 côvados de cada lado, enquanto a largura do pórtico era de 3 côvados de cada lado. O vestíbulo tinha 20 côvados de comprimento por 11 de largura. Chegava a sair por degraus. Junto às pilastras, de uma parte à outra, havia 2 colunas. Capítulo 41. Depois esse homem me fez entrar no templo, cujas pilastras mediu. Tinham 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro lado, largura da tenda. A largura da entrada era de 10 côvados. Os 2 lados da porta tinham ambos 5 côvados. Ele mediu a extensão do templo, 40 côvados, e sua largura 20 côvados. Em seguida, penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada, 2 côvados depois a porta, 6 côvados, com uma largura de 7 côvados. Mediu a extensão de 20 côvados e uma largura de 20 côvados do lado do templo, e me disse: é o Santo dos Santos. Mediu a parede do edifício, 6 côvados, e a largura do edifício lateral que rodeia a torre do templo, 4 côvados. As câmaras laterais, superpostas, eram em número de 3 vezes 30. Elas tocavam numa parede construída em torno de todo o edifício, de modo a se apoiar nela sem tocar a parede do templo. À medida que subia, a largura aumentava de um andar a outro, porque o templo tinha uma galeria circular em cada andar, de sorte que a largura do edifício era mais considerável em cima. Subia-se do andar inferior ao superior pelo meio. Eu vi em redor do templo uma fiada saliente. Eram os fundamentos das câmaras laterais, que mediam uma cana inteira 6 côvados. A espessura da parede exterior do edifício lateral era de 5 côvados. A essa se juntava o alicerce do edifício lateral do templo. O espaço não construído até as câmaras laterais era de 20 côvados em toda a volta do templo. As portas do edifício lateral davam para a fiada, formando uma entrada para o norte e uma entrada para o sul. A largura dessa fiada era de 5 côvados em todo o redor. A construção que se elevava defronte do espaço livre ao ocidente era da largura de 70 côvados. O muro que o cercava era da espessura de 5 côvados e do comprimento de 90. Ele mediu o templo, que tinha uma extensão de 100 côvados, o espaço livre, a construção e suas paredes, tendo também um comprimento de 100 côvados. A largura da fachada do templo, com espaço livre do lado do oriente, era de 100 côvados. Ele mediu o comprimento do edifício diante do espaço livre que estava atrás da construção, com as galerias de uma e outra parte, 100 côvados. O interior do templo, os vestíbulos do átrio, os limiares, as janelas gradeadas e as galerias em volta dos 3 lados diante dos limiares eram forradas de madeira, do chão até as janelas, as quais estavam fechadas. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede de redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas, uma palma entre 2 querubins. Os querubins tinham faces, uma figura humana de um lado, voltada para uma de palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira. Do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso até cima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como na parede do templo. A porta do templo era de ângulos retos diante do santuário. Havia alguma coisa como um altar de madeira. Sua altura era de 3 côvados, enquanto a largura era de 2 côvados. Havia ângulos protuberantes, sua base e suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: é aqui a mesa que está diante do Senhor. O templo e o Santo dos Santos tinham cada uma porta, e cada porta era de 2 batentes, que tinham 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes, querubins e palmeiras eram figurados nas portas do templo. Na fachada do vestíbulo do exterior havia um anteparo de madeira. Haviam janelas gradeadas e palmeiras de uma e outra parte, do lado do vestíbulo, nas câmaras laterais do templo e nos anteparos. Capítulo 42. O homem fez-me sair para o átrio exterior do lado norte e conduziu-me às câmaras situadas do lado espaço livre.
até que estavam diante da construção para o lado norte. Sobre a fachada, onde se encontrava a porta do lado norte, elas se estendiam por uma extensão de 100 côvados e uma largura de 50 côvados, defronte dos 20 côvados do átrio interior e fronte do lajeamento do átrio exterior. Uma galeria ao longo da galeria de 3 andares. Diante das câmaras havia um corredor de 10 côvados de largura e para o interior um caminho de largura de 1 côvado. As partes das câmaras davam para o norte. As câmaras superiores eram mais estreitas que as câmaras inferiores, e as do meio, porque as galerias penetravam nelas. Haviam 3 andares, porém não havia colunas, como nas câmaras do átrio. Eis porque as câmaras superiores eram mais estreitas que as inferiores e as que do andar intermediário. O recinto exterior, paralelo às câmaras para o pátio exterior, tinham dessas câmaras uma extensão de 50 côvados. Efetivamente, a extensão da câmara do átrio exterior era de 50 côvados, enquanto a do lado do templo tinha 100 côvados. E abaixo dessas câmaras havia para o oriente uma entrada que dava acesso ao que tinha do átrio exterior. Sobre a extensão do muro do pátio para o oriente, ante o espaço livre e a construção, haviam também câmaras. Diante delas corria uma ala, assim como diante das câmaras situadas do lado norte, a mesma extensão, a mesma largura, as mesmas saídas, a mesma disposição, as mesmas portas. O mesmo havia para as entradas das câmaras que davam para o oriente. A entrada da ala diante do muro correspondente havia uma porta a qual se chegava pelo lado do oriente. O homem disse-me: as câmaras do norte e as do sul, que dão para o espaço livre, são câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem comer as coisas santíssimas. É lá que eles devem depositar as coisas santíssimas, oblações, oferendas pelo pecado e pelo delito. É um lugar santo. Uma vez que tiverem entrado, os sacerdotes não sairão do lugar santo para o átrio exterior, sem ter deixado ali as suas vestes litúrgicas, porque esses paramentos são sagrados. Eles se revestirão de outros hábitos para penetrar nos lugares destinados ao povo. Ao concluir a mediação do interior do templo, fez-me sair pelo pórtico oriental e mediu o recinto que rodeia o templo. Com sua cana, mediu o lado leste, 500 côvados, com sua cana de medir para o circuito. Mediu o lado norte, 500 côvados de âmbito, com sua cana de medir. Mediu o lado sul, 500 côvados, com sua cana de medir. Em seguida, voltou-se para o lado oeste para o medir e obteve 500 côvados com sua cana de medir. Tinha assim medido o circuito do muro pelos 4 lados, extensão 500 côvados, largura 500 côvados. Esse muro separava o sagrado do profano. Capítulo 43. A volta ao Senhor. Fui então conduzido ao pórtico oriental, e eis que a glória de Deus de Israel chegava do oriente, com um ruído semelhante ao ruído de muitas águas, enquanto a terra resplandecia com seu clarão. A visão que contemplava então recordava-me a que me havia aparecido quando eu tinha vindo para a destruição da cidade, e a que me havia aparecido nas margens de Cobar. Caí com a face em terra. A glória do Senhor penetrou no templo pela porta oriental. O Espírito levou-me e transportou-me ao átrio interior. Eis que o templo estava cheio do resplendor do Senhor. Ouvi então que alguém me falava do interior do templo, enquanto o homem se conservava sempre ao meu lado. Filho do homem, disse minha voz, é aqui o lugar do meu trono, o lugar onde pus a planta dos meus pés, minha morada definitiva entre os israelitas. De hoje em diante, nem o povo de Israel, nem seus reis profanarão mais o meu santo nome pelas suas fornicações, nem pelos seus cadáveres de seus reis, seus lugares altos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua porta junto à minha porta, não havendo entre mim e ele senão um muro. É assim que manchavam o seu santo nome pelas abominações que cometiam. Por isso exterminei-os em minha cólera. Mas doravante, eles afastarão de mim as suas prostituições e os cadáveres de seus reis, e eu estabelecerei definitivamente minha morada entre eles. Filho do homem, dá aos israelitas uma descrição desse templo, a fim de que eles se envergonhem de suas iniquidades, que eles meçam o seu plano. Se estão confusos por causa dos seus atos, tu lhes escreverás a forma desse templo, sua disposição, suas saídas e entradas, suas formas, suas ordens e todas as suas leis. Meterás tudo isso por escrito diante de seus olhos, a fim de que se observem todas as leis e todas as regras que a eles digam respeito e as ponham em prática. Eis a lei do templo, no cume da montanha. Todo espaço que o rodeia é área sagrada. Tal é a lei relativa ao templo.
Eis as dimensões do altar em côvados, cada côvado medindo um côvado ordinário mais 1 palmo. A base tem 1 côvado de altura por outro de largura, a orla que constitui a borda e por todo o circuito 1 palmo, isso para o lado do altar. Desde a base que se acha no nível do solo até a base inferior tem 2 côvados de altura por 1 côvado de largura. Da pequena base até a maior, 4 côvados de altura por 1 de largura. O altar tem 4 côvados, acima do altar elevam-se 4 pontas. O altar forma um quadrado perfeito, medindo 12 côvados de lado. A grande base tem seus 4 lados iguais, cada um de 14 côvados. A orla que faz a volta mede meio côvado. A base mede 1 côvado ao redor. Os degraus do altar ficam voltados para o oriente. Meu guia me disse: Filho do homem, eis o que diz o Senhor Javé. Eis as prescrições relativas ao altar que entrarão em vigor no dia em que ele tiver sido construído, para aí oferecer-se holocausto e fazer-se aspersão do sangue. Darás aos sacerdotes levitas que são da linhagem de Sadoc, aqueles que se aproximam de mim, oráculo do Senhor, um touro novo que molerão pelo pecado. Tomarás de seu sangue para pô-lo sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 ângulos de base sobre a orla que o cerca. Isso será a purificação do altar e a expiação. Tomarás a seguir o touro sacrificado pelo pecado, o qual será consumido no lugar reservado ao templo, fora do santuário. No 2º dia oferecerás pelo pecado um boi sem defeito, que servirá para fazer a expiação do altar, como se fez com o touro. Quando tiveres terminado essa expiação, oferecerás um touro novo e um cordeiro sem defeito escolhido no rebanho, que apresentarás ao Senhor. Os sacerdotes lançarão sal sobre eles e os oferecerão ao Senhor em holocausto. Durante 7 dias consecutivos sacrificarás um bode em sacrifício pelo pecado, sacrificará também um novilho e um cordeiro sem defeito. Assim se fará durante 7 dias a expiação pelo altar, e ele será purificado e inaugurado. Decorridos esses 7 dias, no 8º dia e nos seguintes, os sacerdotes oferecerão sobre o altar vossos holocaustos e vossos sacrifícios pacíficos, e eu vos testemunharei a meu favor, oráculo do Senhor Javé. Capítulo 44. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica à fronteira ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: Esse pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ele permanecerá fechado. O príncipe, entretanto, enquanto tal, poderá ir assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico, e ele sairá pelo mesmo caminho. Ele conduziu-me em seguida pelo pórtico norte, diante do templo. Lá pude contemplar a glória do Senhor, que enchia o templo do Senhor. A essa vista, caí com a face em terra. O Senhor disse-me: Filho do homem, preste bem atenção, olhe bem com teus olhos, fique com o ouvido atento ao que te vou dizer. São as leis e as ordens concernentes ao templo do Senhor. Vela com cuidado a admissão no templo, assim como a exclusão do santuário. Dirás a esses rebeldes israelitas: Eis o que diz o Senhor Javé: Israelitas, basta, chega de abominações. Quando fazias a oferenda do meu pão, da gordura e do sangue, introduzistes no meu santuário para profaná-lo estrangeiros, cujo coração não é menos incircunciso que a carne. Violastes dessa forma a minha aliança com todas as vossas abominações. Em vez de vos ocupardes vós mesmo com o serviço do meu santuário, encarregastes esses estrangeiros de fazê-los em vosso lugar. Eis o que o Senhor diz Javé. Eis o que diz o Senhor Javé: Nenhum estrangeiro cujo coração é incircunciso, tanto quanto a carne, penetrará em meu santuário. Não, nenhum dos estrangeiros que residem entre os israelitas. Os levitas que me deixaram desde o tempo em que Israel se desviava, abandonando-o para seguir os ídolos, esses levitas levarão a pena de sua falta. Servirão em meu santuário na qualidade de porteiros e farão o serviço da casa. Degolarão para o povo as vítimas destinadas aos holocaustos, aos sacrifícios, e ficarão à disposição do povo para todo o serviço. Porque se puseram a seu serviço diante dos seus infames ídolos e arrastaram os israelitas ao pecado, por causa disso, oráculo do Senhor Javé, ergo a mão contra eles e sofrerão a pena de sua falta. Não poderão mais aproximar-se de mim para exercer diante de mim as funções sacerdotais, nem para tocar em minhas coisas santas, nem para entrar no lugar santíssimo, mas carregarão a vergonha que lhes mereceram suas práticas abomináveis. Eu os encarregarei da guarda do templo, do seu serviço e de todos os trabalhos que devem ser feitos aí. Os sacerdotes levíticos, descendentes de Sadoc,
que asseguraram a guarda de meu santuário no templo, em que os israelitas se afastavam para longe de mim, são eles que se aproximarão de mim para me servir. São eles que ficarão em minha presença para me oferecerem a gordura e o sangue, oráculo do Senhor Javé. São eles que penetrarão em meu santuário, são eles que se aproximarão da minha mesa para o meu serviço, que o cumprirão com fidelidade. Ao passarem as portas do átrio interior, deverão estar vestidos de linho, não terão lã sobre si, quando oficiarem nos pórticos do átrio interior e no templo. Trarão na cabeça turbantes de linho e sobre os rins calções de linho. Não trarão cinto que possa provocar a transpiração. Quando passarem ao átrio exterior, lá onde o povo se encontra, despedirão suas vestimentas litúrgicas e as deporão na câmara do santuário, e se revestirão de outros hábitos, a fim de que não toquem os leigos com suas vestimentas consagradas. Não rasparão a cabeça, não deixarão crescer livremente sua cabeleira, apararão, porém, os cabelos. Nenhum sacerdote beberá vinho quando tiver de penetrar no átrio interior. Eles não desposarão viúvas, nem mulheres repudiadas, mas somente virgens de descendência israelita. Poderão, entretanto, casar com a viúva de um sacerdote. Ensinarão como meu povo a distinguir o sagrado do profano, a discernir o que é imundo do que é puro. Nos debates terão de julgar e o farão de acordo com o meu direito. Em todas as solenidades observareis as minhas leis e ordenações e santificarão os meus sábados. Não tocarão em cadáver para não se contaminarem, entretanto, essa mancha será tolerável para um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã não casada. Após sua purificação, serão contados 7 dias. Depois, no dia em que entrar de novo para o serviço no santuário ou no átrio interior, oferecerá um sacrifício de expiação, oráculo do Senhor Javé. Quanto ao seu patrimônio, sou eu que seria o seu patrimônio. Não lhes assinalareis propriedade em Israel, sou eu quem seria a sua propriedade. Eles se nutrirão das oferendas e das vítimas oferecidas pelos pecados e pelo delito. Será para eles tudo que tiver sido votado a interdito em Israel. O melhor de todas as primícias de todas as espécies de oferendas será dos sacerdotes. Vós lhe dareis também as primícias de vossa farinha, para que possais merecer a bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão a carne de nenhum animal morto ou despedaçado, quer seja de um pássaro, quer seja de outro qualquer animal. Capítulo 45. Partilha da terra. Quando tirardes a sorte para a partilha da terra, deduzireis a título de oferenda reservada ao Senhor uma porção da terra que é sagrada, que será sagrada. Ela medirá 25.000 côvados de comprimento por 20.000 de largura. Será ela sagrada em toda a extensão. Desse território reservareis para o santuário um quadrado de 500 côvados de lado e 50 côvados de espaço vazio em volta. Do território assim medido, reservareis, pois, um espaço de comprimento de 25.000 côvados e de largura de 10.000, em que se encontrará o santuário, lugar sagrado. Essa será a parte sagrada do território. Ela pertencerá aos sacerdotes que fazem o serviço do santuário, que podem aproximar-se do Senhor para servi-lo. Lá encontrarão um lugar para suas casas e um lugar santo para o santuário. De outra parte, uma porção de 25.000 côvados de extensão por 10.000 de largura se atribuirá aos levitas, que fazem o serviço do templo com as cidades residenciais. Para o domínio da cidade, assinalareis uma porção de 5.000 côvados de largura por 25.000 de comprimento, paralelamente ao espaço sagrado já reservada. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Para o príncipe haverá um espaço de uma parte de outra, e o comprimento do domínio sagrado e do domínio da cidade do lado do ocidente para o ocidente e do lado do oriente para o oriente, de uma largura igual a de cada parte, desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental. Será a sua terra, sua propriedade de Israel. Assim meus príncipes não mais oprimirão meu povo, mas deixarão o resto de terra aos tribos da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé, príncipes de Israel: basta, renunciai à violência e à opressão, praticai a equidade e a justiça, cessai vossas exações contra o meu povo, oráculo do Senhor Javé. Tende balanças justas, um efá justo, um bato justo. O efá e o bato terão a mesma capacidade, conterão ambos a 10ª parte de um homem, que servirá de base à sua medida. O ciclo valerá 20 óbolos, 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos equivarão a uma mina. Eis a oferenda que separareis, 1/6 do efá para cada homer de trigo e por homer de cevada. Para o óleo, a oferta será de um bato por uma dezena de batos ou por um coro. O coro equivale a um homer, que quer dizer a 10 batos. Das passagens de Israel será oferecido uma ovelha por rebanho
de 200 cabeças para a oblação, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, a fim de servir de vítima expiatória por eles, oráculo do Senhor Javé. E de toda a população da terra será tomada essa oferenda em proveito do príncipe de Israel. É, porém, o príncipe que terá de fornecer os holocaustos, as oferendas e libações para as festas, as neumênias e os sábados e todas as solenidades da casa de Israel. É ele quem proverá os sacrifícios pelos pecados, a oblação, o holocausto e os sacrifícios pacíficos oferecidos em expiação pela casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: no primeiro dia do primeiro mês tomarás um novilho sem defeito para fazer expiação no santuário. O sacerdote tomará do sangue da vítima sacrificada pelo pecado e porá nos batentes da porta do templo. Nos 4 cantos da base do altar e nos batentes da porta do átrio interior fará a mesma coisa no primeiro dia do 7º mês, por intenção de todos os que pecarem por erro e inadvertência. Assim fareis a expiação pelo templo. No 14º dia do primeiro mês tereis a festa da Páscoa. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Naquele dia o príncipe sacrificará por si mesmo, como por toda a população da terra, um touro pelo pecado. Em seguida, durante os 7 dias de festa, oferecerá ele diariamente ao Senhor o holocausto de 7 touros e 7 carneiros sem defeito, do mesmo modo que um bode por dia, em sacrifício pelo pecado. A modo de oblação, ofertará um efá por touro, um efá por carneiro e um hin de óleo por efá. No 15º dia do 7º mês, por ocasião da festa, oferecerá durante 7 dias os mesmos sacrifícios pelo pecado, os mesmos pelos holocaustos, as mesmas oferendas e as mesmas libações de óleo. Capítulo 46. Eis o que diz o Senhor Javé: o pórtico do átrio interior, que fica fronteira oriente, será fechado durante 6 dias consagrados ao trabalho. Ele será aberto no dia de sábado, assim como na lua nova. O príncipe, chegando de fora para o vestíbulo do pórtico, se colocará perto dos portais do pórtico, enquanto os sacerdotes oferecerão seu holocausto e seus sacrifícios pacíficos. Após haver se prostrado sob o limiar do pórtico, ele se retirará para o pórtico e não será fechado até a tarde. O povo se prostrará diante do Senhor à entrada desse pórtico nos dias de sábado e de lua nova. O holocausto que oferecerá ao príncipe do Senhor no dia de sábado será de 6 ovelhas sem defeito e de um cordeiro intacto. A oferenda para o cordeiro será de um efá, para as ovelhas ela será deixada à sua escolha. Quanto ao óleo, ele oferecerá um hin por efá. No dia da lua nova, oferecerá um novilho sem defeito, 6 ovelhas e um cordeiro sem defeito. A oferenda para o carneiro será de um efá, para as ovelhas será proporcional aos seus meios. Quanto ao óleo, oferecerá um hin por efá. Logo que chegar, o príncipe passará pelo vestíbulo do pórtico e, ao sair, tomará idêntico caminho. Quando o povo vier apresentar-se diante do Senhor por ocasião das solenidades, aquele que tiver entrado pela porta norte para se prosternar, sairá pela porta sul. O que vier pela porta sul, sairá pela porta norte. Não voltará pela porta que tiver tomado a entrada, mas sairá pela porta que tiver diante de si. O príncipe ficará no meio deles, entrando e saindo com eles. Por ocasião das festas e solenidades, a oferenda será de um efá por touro e por cordeiro. Para as ovelhas será deixada a sua escolha. No que toca ao óleo, oferecerá um hin por efá. Quando o príncipe quiser oferecer ao Senhor um sacrifício voluntário ou um sacrifício pacífico, será aberta a porta que olha para o oriente, e ele oferecerá seu holocausto e seu sacrifício pacífico, como faz no dia de sábado. Quando sair, a porta será fechada imediatamente após ele. Imolarás diariamente ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito, assim farás cada manhã. Como oferenda, oferecerás ao Senhor todas as manhãs com o cordeiro 1/6 de efá, assim como 1/3 de hin de óleo para umedecer a farinha. Esta é uma regra perpétua. Será oferecida cada manhã um cordeiro em oblação com óleo em holocausto perpétuo. Eis o que diz o Senhor Javé: se um príncipe fizer a um de seus filhos uma doação de seu domínio, esse donativo pertencerá a seus filhos a título de propriedade patrimonial. Se fizer semelhante donativo a um de seus servidores, a doação pertencerá também a este, mas unicamente até o ano da libertação, no qual ela retornará ao príncipe. É só seus filhos que continuará como herança. O príncipe nada usurpará do patrimônio do povo, despojando-o de alguma de suas propriedades. Ele constituirá um patrimônio a seus filhos unicamente de sua propriedade, a fim de que ninguém dentre o meu povo seja privado de suas posses. Ele me conduziu logo a seguir pela entrada vizinha do pórtico, as câmaras sagradas reservadas aos sacerdotes, frente ao norte, e eu vi lá um espaço, ao fundo para o ocidente, e ali, dize-me, o lugar onde os sacerdotes cozem
as carnes oferecidas em sacrifício pelo pecado e pelo delito, e onde cose as oferendas, a fim de não levá-las ao ato exterior e não tocar o povo com as coisas santas. Em seguida, fez-me sair para o ato exterior e passar diante dos 4 ângulos do átrio, em cada um dos quais havia um pátio. Nos 4 ângulos do átrio encontravam-se ainda pequenos pátios, medindo 40 côvados de comprimento por 30 de largura, todos os 4 iguais, todos os 4 cercados de um muro, ao pé do qual em toda a volta havia fogões. São, disse-me ele, as cozinhas onde os servidores do templo cozem as carnes das vítimas oferecidas pelo povo. Capítulo 47. A fonte maravilhosa que jorra do templo. Conduziu-me então à entrada do templo, eis que águas jorravam sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte, contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental, e vi a água botada do lado sul. O homem foi para o oriente, com uma corda na mão, mediu 1000 côvados a seguir, fez-me passar na água que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os quadris. Mediu enfim 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo que as águas tinham crescido. E era preciso nadar, em um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem? Falou-me ele e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas 2 margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem para a parte oriental, elas descem à planície do Jordão. Elas se lançarão no norte, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda a parte onde chegar a torrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável, em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Eles estenderão suas redes desde Engade até em Eglaim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados que estão ao sal. Ao lado da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis, e suas folhas servirão de remédio. Eis o que diz o Senhor Javé. Eis os limites da terra que partirareis dentre as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Cada um dentre vós herderá uma parte igual, porque jurei com a mão erguida dar essa terra a vossos pais, por isso essa terra deve tocar-vos em partilha. Eis os seus limites: ao norte, desde o grande mar, o caminho de Talum até Cedada, Emate, Berota e Sabarim, entre a fronteira de Damasco e de Emate, Azer-Ticom até a fronteira de Aurã. A fronteira irá então do mar até Azer-Enã, tendo a fronteira de Damasco ao norte e a de Emate, isso ao norte. A leste, entre Aurã e Damasco, e entre Galaade e a terra de Israel, o Jordão servirá de limite desde a fronteira norte até o mar oriental e para o lado de Tamar, isto ao leste. A costa sul irá para o oriente, desde Tamar até as águas de Meribá de Cádiz e até a torrente para o grande mar, isso para o lado meridional. A oeste, o grande mar, desde a fronteira até a fronte de entrada de Emate, isto ao oeste. Partilhareis essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Vós a distribuireis por sorte a vós e aos estrangeiros residentes entre vós, e que tenham lançado a raiz entre vós. Vós os considerareis como indígenas entre os israelitas. Receberão convosco seu lote entre as tribos de Israel. É na tribo onde ele estiver instalado que lhe assinareis o seu lote ao estrangeiro. Oráculo do Senhor Javé. E último capítulo do livro de Ezequiel, capítulo 48. Eis os nomes das tribos. Na extremidade norte da terra, para o caminho de Etalon até Emate, Azer-Enã, na fronteira de Damasco até o norte, ao longo de Emate, um território que irá desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, será atribuído a Dan. Esta constitui uma parte. Do lado do limite de Dan, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Asser. Ao lado da fronteira de Asser, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Neftali. Ao lado da fronteira de Neftali, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Manassés.
Do lado do limite de Manassés, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Efraim. Do lado do limite de Efraim, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Ruben. Do lado do limite de Ruben, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Judá. Do lado do limite de Judá, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, será encontrada a parte que tirarás antecipadamente, de uma largura de 25.000 côvados e um comprimento igual ao das outras partes da leste e oeste. No centro dessa parte ficará o santuário. A parte que tirareis com antecipação para o Senhor terá 25.000 côvados de comprimento por 10.000 de largura. Esta santa porção será para os sacerdotes, suas dimensões serão ao norte 25.000 côvados, a oeste 10.000 côvados de largura, a leste 10.000 de largura, ao sul 25.000 côvados de comprimento. O santuário do Senhor se levará ao centro. Ele é para os sacerdotes consagrados, descendentes de Sadoc, que têm feito o meu serviço sem se desviarem como os levitas, quando os israelitas se transviaram. É para eles uma porção sagrada, a parte reservada daqueles que tiraram antecipadamente do território, ao lado dos limites dos levitas. Os levitas ocuparão na extensão dos limites dos sacerdotes um espaço de 25.000 côvados de comprimento e 10.000 côvados de largura. Comprimento total, 25.000 côvados, extensão, 10.000. Não se poderá vender nada nem trocar. O melhor dessa terra não poderá ser alienado, porque é propriedade sagrada do Senhor. Os 5.000 côvados que restarem em largura, por 25.000 de comprimento, constituirão um espaço profano destinado à cidade, suas habitações e seus terrenos. A cidade estará no centro, eis as suas dimensões: ao norte, 4.500 côvados, ao sul, 4.500 côvados, a leste, 4.500 côvados, a oeste, 4.500 côvados. Os limites da cidade terão ao norte 250 côvados, ao sul, 250 côvados, ao leste, 250 côvados, ao oeste, 250 côvados. Restará ao longo da parte consagrada uma extensão de 10.000 côvados, 10.000 côvados a leste e a oeste, paralelamente à parte consagrada, cujos produtos servirão para o sustento dos trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, recrutados em todas as tribos de Israel, cultivarão essa porção. O total da parte reservada, com 25.000 côvados por 25.000, tereis reservado para domínio da cidade, uma parte igual ao quarto da parte porção santa. O resto será para o príncipe, dos dois lados da porção sagrada e do domínio da cidade, ao longo dos 25.000 côvados da porção reservada até a fronteira oriental, e a oeste, ao longo dos 25.000 côvados até a fronteira ocidental, paralelamente às outras partes, será, pois, para o príncipe. A porção sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Assim, a parte do príncipe ocupará o espaço compreendido entre os limites de Judá e de Benjamim, salvo o domínio dos levitas e o da cidade, situados no meio da porção para lhes tocar. Para o resto das tribos, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Benjamim. Do lado do limite de Benjamim, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Simeão. Do lado do limite de Simeão, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Isacar. Do lado do limite de Isacar, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Zabulon. Do lado da parte de Zabulon, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Gade. Sobre o limite de Gade ao sul, a fronteira irá de Tamar para o oriente, as águas de Meribá de Cádiz e a torrente que vai para o grande mar. Tal é a terra cujos patrimônios repartireis por sorte entre as tribos de Israel. Tais serão as suas partes respectivas, oráculos do Senhor Javé. Eis as saídas da cidade. As partes da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Ao norte, do comprimento de 4.500 côvados, haverá 3 portas: a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. O lado leste, do comprimento de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de José, a porta de Benjamim e a parte de Dan. O lado sul, extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de Simeão, a porta de Isacar e a porta de Zabulon. E o lado oeste, da extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Neftali. Perímetro, 18.000 côvados. Doravante, o nome da cidade será Javé Chamá. E aqui termina o livro de Ezequiel. Deus te abençoe.